no caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Outro ponto de vista. Mais uma vez estamos juntos aí, pessoal. Na mesa, nossa presidente, a CEO, a nossa líder. Por favor, Yumi. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez junto com vocês. Obrigada. E vamos continuar aqui com o nosso episódio. Bom, gente, vocês sabem que a gente vem falando muito sobre adolescência, né? E hoje não ia ser diferente. Só que hoje, vocês devem perceber que a gente tá com bastante coisa aqui que remetem o Hulk. E por que isso? Porque a coisa é bruta. A coisa vai ser bruta hoje. Hoje a coisa vai pegar mesmo. Por quê? Porque a gente vai falar de uma parte mais profunda, da parte mais difícil da relação do adolescente com seus respectivos tutores, pais, né? Tá bom? E para isso, volto a lembrar mais uma vez a experiência da nossa líder aqui, que trabalha com pacientes no Hospital Psiquiátrico do HC para fazer atendimento. E a gente vai entrar então numa forma mais técnica. E então, faça favor, chefe, começa aí. Tá, eu vou falar um pouquinho da minha experiência lá no HC, né? Que quando eu comecei, eu não entendia por que adolescentes ou crianças, né, na parte da fase da infância, entravam em depressão, tinham muita ansiedade, com problemas de anorexia, né? E eu depois, assim, conversando com vários profissionais, estudando um pouquinho, eu comecei a perceber o quanto é difícil para eles também. Não só a mudança, né, a mudança hormonal, a mudança física, então tem aquela mudança emocional, psicológica, né, física, que acaba fazendo com que desestabilize a parte emocional, né? E não é só isso, eu acho que com tantas informações, além dessa alteração hormonal, tem aquela pressão social e escolar. Então, quando naquela fase que a gente já tem aquela mudança física, aí na escola você tem a pressão do rendimento, de fazer parte de um grupo, às vezes tem o problema de bullying, exclusão social, então isso também desestabiliza, né? E fora isso, tem a pressão estética, principalmente nas meninas, né? Que acaba mexendo com não só a parte estética, e ela começa a ter um desequilíbrio até alimentar, né? E os problemas familiares, então os conflitos, né, com pais, separação, às vezes abuso, às vezes falta de afeto, e tem a parte genética, né, que é a predisposição familiar, que às vezes já tem um histórico familiar e isso acaba aumentando o risco. E o uso da rede social hoje em dia, né? Mais do que todos esses outros problemas, é o uso de rede social, que fica aquela comparação com padrões irreais, né? Então, beleza irreal, felicidade irreal. Então, eles buscam, e ainda mais com tudo isso, achando que é tudo muito bonito, eles buscam uma validação digital. Então, acho que tudo isso faz com que mexe com a parte emocional, então entra nesses problemas, né, que eu vejo lá no hospital. E aí às vezes é tão difícil para os pais detectarem, né, esses problemas, porque coincide com aquela fase da adolescência, né, de isolamento, de instabilidade emocional. Então fica bem difícil para eles conseguirem perceber, e às vezes quando percebem já está num ponto mais crítico, que às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes um psiquiatra e às vezes até um uso de medicamentos, né?
Não, com certeza, né? Uma coisa que a gente percebe muito hoje, assim, anorexia, bulimia, automutilação, automutilação. estresse, né? Depressão, tentativa de suicídio. Eu acho que tudo isso é complicado, é delicado, mas por trás de tudo isso sempre tem um aspecto espiritual. A minha função aqui é retratar dentro de todas essas complexidades em que momento a energia espiritual ela pode interferir ou agravar essa situação. Então, eu sei que lá vocês fazem as terapias alternativas, mas do lado da gente, você que é médium, você que é sensitiva, você percebe que às vezes alguns pacientes eles estão acompanhados por algumas entidades, não é? Sim. Mas aí como é que faz para trabalhar? Lá não dá para trabalhar, né? Não, a gente, né, tenta, principalmente o pessoal do Reiki, né, tenta trabalhar isso, fazer um equilíbrio, mas às vezes não é só isso, né? Você tem que fazer um trabalho mais direcionado, né? Eu acho que é importante aos pais entenderem uma coisa. Quando a gente fala de energia espiritual, a coisa é muito, muito mais complexa. Não é o elemento isolado do seu filho que é só o alvo. Geralmente, quando um filho passa por algum problema mais grave, geralmente está mais associado aos pais do que à própria criança, ao próprio jovem. Tem que entender que nada é por acaso. Dentro da visão espírita, nenhum tipo de cobrança ela é punitiva. Ou seja, algum distúrbio que a criança tenha, alguma alteração psíquica que ela tenha, chegando talvez ao limite que seria a tentativa de suicídio. Então, dentre todos esses parâmetros, o que é importante entender que nada acontece pura e simplesmente por acaso. É um processo que ele vai começando, geralmente começa com um afastamento dos familiares, ele começa a ficar mais isolado da família, e às vezes os pais não percebem, porque às vezes os pais trabalham muito, e é nesse momento que entidades de fundo espiritual conseguem intervir sobre esse jovem, às vezes para prejudicar os pais. É isso que eu acho que é importante os pais entenderem. Então, às vezes, o problema do filho não é só do filho, é uma pequena ponta do problema, mas às vezes o problema maior é realmente envolvendo os pais. Então isso às vezes afeta no relacionamento, né? Às vezes existe uma quebra da relação matrimonial, às vezes a culpa cai sobre o pai, às vezes a culpa cai sobre a mãe, às vezes a família acaba se desestruturando em função às vezes de um único membro, e às vezes as pessoas não conseguem perceber que o problema às vezes não é só desse membro. Ele foi só o alvo de todo um processo, de um trabalho espiritual. É o que mais acontece. Por isso que às vezes eu fico preocupado, porque às vezes um jovem que vai lá no hospital psiquiátrico lá, pedindo ajuda do seu tratamento, às vezes os pais acham que é só essa criança, esse paciente. Eles às vezes não entendem que é necessária a mudança de todo o contexto familiar. E quando você tem alguma coisa de fundo espiritual agregado ou fazendo mal a uma determinada pessoa, se não houver um trabalho familiar, você não consegue bloquear. Você não consegue bloquear e a família às vezes entra em colapso mesmo. Tá? Às vezes indo a separação, ruptura, né? Por isso que é um negócio delicado. E eu acho que assim, o que a gente poderia tentar orientar é assim, o que poderia fazer se for alguma coisa de fundo espiritual. Eu acho que a primeira coisa é tentar procurar pessoas, terapeutas, né, psicólogos, psiquiatras, para tentar analisar, e também procurar pessoas que tenham conhecimento dentro desse aspecto espiritual. Eu acho que todo o trabalho multiprofissional, né,
para tentar localizar o problema, porque se não localizar o problema, é difícil o tratamento e é mais difícil a recuperação. Agora, o que eu chamo a atenção é que o tratamento, as intervenções têm que ser rápidas. Então, às vezes, não adianta ficar lá fazendo de conta, ele está meio deprimidinho, é por causa da prova, é porque anda muito nervoso, porque a escola está muito puxada, e às vezes não consegue analisar. E isso acontece porque às vezes os pais estão mais distantes, né? Então eu acho que se os pais não estiverem em cima dos filhos nessa fase, por isso que eu falo assim, que a gente trouxe essas coisas aqui, porque a coisa é bruta mesmo, é um momento bruto, tem que entrar para valer, é para resolver, não tem que entrar lá para ficar conversando, tem que entrar para resolver. Seja no começo de todo o processo, para que o resultado seja o mais rápido possível. E às vezes, muitas vezes a família não vê. Você que está lá no hospital, você consegue ver essa parte assim? Como a família ajuda no tratamento? Então, agora que eu estou na parte da pediatria, fica mais tranquilo porque tem o acompanhamento dos pais, ou do pai, da mãe, né? Então fica mais fácil, a gente consegue conversar com a mãe, normalmente é a mãe que acompanha, e dá para você falar sobre tudo isso, não só, né, da doença da criança, mas também do lado espiritual, né, e do trabalho da mãe também, dos cuidados que ela tem que ter, não só com os filhos, mas com ela mesma, né, porque muitas vezes tem famílias que vêm de fora de São Paulo, acaba largando o marido, acaba largando outros filhos, então é super complicado você estar num lugar que você não conhece, mas assim, com eles, na pediatria dá para conversar bastante sobre isso. E dessa ajuda também, né? Dessa ajuda espiritual. Não ser espírita, procurar um espírita. Mas dos pacientes adolescentes, que é o nosso foco? Então, com eles é mais difícil, assim, você conversa, você fala, pergunta se tem um lado, né, espiritual, se acredita em alguma coisa e tal, mas é mais difícil estar abordando alguma coisa. Outra coisa que eu acho que é difícil nessa parte, na fase da adolescência, é quando ele já faz uso de algum agente, droga. De droga, bebida, né, cigarro. Puta, isso já dificulta, mas quando começa a entrar com medicação, aí o trabalho a nível espiritual ele é quase inofensivo, assim, a melhora praticamente ela não ocorre, porque a parte da medicação ela consegue bloquear o ímpeto espiritual, ele perde totalmente a consciência. Mas lá com os adolescentes, né, eu faço auriculoterapia, né, e mais do que a aurículo, assim, a gente conversa muito, porque é semanal, né, então sempre dá para, com alguns eles acabam tendo mais confiança, se abrindo mais, então a gente consegue falar sobre a família, sobre a vida social, né? Então dá para conversar bastante sobre energias. Então lá eu converso muito sobre energia positiva, a atração, né? O que atrai, o que não atrai, assim, nada falando sobre a espiritualidade, mas porque às vezes se você fala em religiosidade, eles acabam nem ouvindo, mas assim, a gente conversa muito sobre energias. Mas vamos tentar fazer mais um resuminho. O que poderia se fazer para tentar ajudar o jovem? Eu acho que é escutar, né? Tem que ter uma escutativa. Exatamente isso. É isso que eu acho que a primeira coisa é escutar, é haver uma comunicação. Uhum. Eu acho que é por isso que os pais precisam ficar mais atentos. Os pais precisam ficar mais atentos em um aspecto da comunicação. Não adianta o pai falar e o filho não entender. Não adianta o filho falar e os pais não entenderem. Ou seja, nesse jogo de diferentes interpretações, caberia aos pais tentar chegar no nível de consciência dos filhos. Por isso que isso às vezes é complicado. Por isso que muitas vezes é coisa que nós falamos já em episódios anteriores. Às vezes os pais falam, os filhos não entendem. Aí aquele tio lá que é brincalhão, que é mais ligado talvez nos trejeitos, costumes e palavras próximo, utilizadas, né, no dia a dia, ele consegue quebrar isso daí. Então eu acho assim, às vezes os pais, quando têm filhos, eles são mais duros, são mais
exigentes, mas às vezes isso dificulta muita compreensão por parte dos filhos, que nessa fase eles voam mesmo, voam alto, e às vezes os pais, muitas vezes por serem mais racionais, eles são mais duros, né? Eu acho que é uma coisa que tem que se trabalhar. Se não houver comunicação, dificilmente os pais vão conseguir ajudar ou a sentirem o que o filho está sentindo e passando. Outra coisa são as atitudes, roupas, costumes, hábitos que tem que ficar atento. Eu acho que é necessário nesse momento, o momento em família. É necessário algumas situações onde a família fique de fato junta, possa se curtir, para que você não tenha esse afastamento, porque depois que perde é muito difícil. E até para eles sentirem, né, que você está lá do lado, né? Que qualquer problema, qualquer coisa, você tá sempre lá do lado deles, né? Sim, então por isso eu acho que a comunicação é importante. Segunda coisa que eu acho que é importante é o respeitar o limite do filho, né? Então, às vezes o pai quer que o filho faça natação, quer que o filho faça, sei lá, inglês, quer que ele faça informática, mas às vezes não é a pegada dele. Às vezes não é a pegada dele. Então eu acho assim, bom senso, eu acho que tem que haver uma comunicação para que você consiga fazer uma negociação. Eu acho que isso é fundamental para que a relação pai e filho, ela seja harmoniosa. Pais, né? Pai não, pais em relação ao filho, porque muitas vezes, no afã de querer preparar o filho para a jornada futura, da vida adulta, ele tem uma agenda tão sobrecarregada. É muita o filho, pressão, né? E às vezes o filho não aguenta. E às vezes o filho não consegue expressar, porque sabe óbvio, ele não é burro, ele sabe da importância de se fazer uma outra língua, ter conhecimento de a prática esportiva, mas às vezes não é a praia dele. Às vezes às vezes não foi percebido ali na infância algum trauma, alguma coisa que bloqueou, né? A autoestima dele está bem baixa. Então, tudo que você for colocar para que ele tenha um futuro bom, ele sempre vai achar, eu não consigo, não dá, eu não sei. Então, por isso que às vezes os pais têm que estar próximos. Às vezes tem que pegar na mão. Tem que pegar na mão para ensinar, para encorajar ele a fazer. Por isso que eu acho assim, primeira coisa, comunicação. Segunda coisa é respeito. Respeitar os limites e as características do seu filho. É óbvio que tem coisas que às vezes a gente tem que realmente ser um pouquinho mais duro, né? Mas tem coisas que não dá. Agora, uma coisa que é talvez a mais importante de tudo isso, que é o exemplo dos pais. Isso a gente já falou em outros episódios e volta a bater de novo aqui. Não adianta falar, cobrar se os pais não fizerem o que eles falam. É ter coerência, né? Exatamente. Os filhos não são bobos. A partir do momento que os pais não têm coerência entre suas palavras e suas atitudes, os filhos não vão respeitar os pais. E o que é mais triste, eles perdem a admiração. Isso acho que é o pior problema da relação pais-filho, é quando você perde a admiração pelo seu pai, porque perder a admiração perde o respeito, é consequência. Por que eu falo que é diferente? Uma coisa é você admirar uma pessoa e você respeitar, puxa vida, como a Yumi é atenciosa, como ela é calma, como ela é bonita, como ela é inteligente, é respeito. Agora, quando você não tem essa admiração, o respeito vai embora. Primeira coisa, você é sua chata. Ou finge, né? Você finge que... Às vezes é complicado, mas... Por isso que eu acho que, sim, essas atividades em família são importantes. Eu acho que tentar hoje, no dias de hoje, que ficou tudo muito eletrônico, tentar ter mais atividades que tenham contato com a natureza, atividades que tenham contato até com animais. Eu acho que nós somos suspeitos, mas ter um cachorro, um gato, sim, ele ajuda bastante a quebrar essa regra, né, de frieza. Agora, uma outra coisa que a gente tem que tentar
impor, eu acho que aí até impor aos filhos, mostrarem que nem para tudo é necessário que você esteja com seu celular. Então, talvez fazer algumas atividades onde você não tenha que usar o celular, para ele perceber que... Mas desde que os pais também não fiquem o tempo Mas todo, sim, né? sim, No sim. celular. Por isso que eu acho que assim, talvez o contato com a natureza seja uma saída. Locais onde às vezes você não tem contato. Tem acesso, Mas não adianta ir para um lugar desses e não ter uma programação de atividade. Cada um Pô, vai... o filho vai ficar pé da vida e fala, pô, que porcaria aqui, não tem nada, celular não pega. Então eu acho que tem que ter o bom senso de tentar entreter, envolver e engajar o filho em atividades que ele goste, obviamente, também que sejam interessantes a ele, mas que você possa pouco a pouco afastando ele da dependência do celular. Eu acho que isso eu acho que tem que ser trabalhado. É que às vezes eles descobrem que tem outras coisas também interessantes, Sim, né? Além do mas celular. hoje, com o advento do celular, muitos dos é problemas tudo, aumentaram. Né? É jogos, a amizade que eles acham que fazem É uma relação muito superficial, né? Muito de estereótipo, beleza. E é muito triste. triste, assim, né? Saber que você não tem... Você acaba sentindo um vazio e você não sabe por quê, né? Se você tem tudo, você tem os amigos no celular, dos jogos, tem amigos que te seguem, mas na verdade não é nada disso. E o íntimo mesmo, ele acaba percebendo que você não tem nada. Mas é que hoje tá em moda, né? Tá em moda, você tem muitos seguidores, você é melhor do que aquele que não tem, tá mas em moda. Mas é isso que acaba trazendo essa depressão, né? Sim. Porque você Mas começa é um mundo a sentir... fantasioso. Você começa É a um falso sentir que você não mundo. tem nada. É um falso mundo, E aí você não sabe por que você tem essa sensação. Né? Por isso que a gente conhece vários influencers que acabam muitas vezes tirando sua própria vida. Muito triste isso. Ou influencers que, para tirar uma selfie, acabam se arriscando e às vezes sofrendo acidentes graves, né? Então eu acho que celular realmente mudou muito. E uma coisa que os pais têm que tomar cuidado com os filhos é realmente ficarem atentos a qualquer tipo de desvio de padrão e tentar intervir o mais rápido possível, e entendendo que espiritualmente pode ser por razões não só para o filho, mas para a família. Mas o mais comum é isso, que geralmente uma criança de adolescente, que problema ela vai ter com o mundo? Inveja, talvez de um tênis, da viagem, de um celular, mas as entidades espirituais, elas não iriam causar por causa de uma inveja tão pequenininha, mas geralmente é para realmente desestruturar o casal, para que o casal se perca e a família se quebre. Isso está ligado também então a vidas passadas, né? Então eu acho que é importante a gente tentar equilibrar o conhecimento da energia espiritual com as práticas, as boas práticas no convívio familiar. E eu sempre falo para os pais, né, lá do hospital, que eles são os heróis, né? Porque além de, assim, eu sempre falo, nada vem à toa, né? Nós não carregamos uma cruz mais pesada que podemos suportar. Então eu sempre falo para eles são os heróis. E os adolescentes também, eu falo assim, vocês, mais do que nunca, vocês estão passando por uma experiência de um crescimento tão grande e valoroso, que vocês vão poder ajudar muito mais pessoas do que eu, que não passei por isso. Então, às vezes eu posso estar falando uma coisa para vocês que não faz sentido, mas vocês vão saber falar palavras ou coisas que faz sentido para pessoas que estão passando por isso. Então eu sempre falo para eles, vamos tentar sair dessa para poder ajudar muito mais pessoas. Eu sempre parabenizo os pais, que eles são heróis e eles também vão poder ajudar muitas pessoas. Eu acho que só quem passa é que sabe.
né? Exatamente. Só quem passa pela situação é que sabe. Só quem tem depressão entende o que é. Só quem tem síndrome do pânico entende o que é. Só quem passa por uma situação de anorexia, bullying, é que sabe o que é. Isso eu concordo plenamente mesmo com você. Por isso que eu acho assim, muitas vezes os pais não passam por essas situações e às vezes não conseguem entender. Por isso que eu acho que é necessário a comunicação. Os pais têm que se rebaixar na sua comunicação para tentar falar a mesma linguagem dos filhos, para tentar sentir pelo menos o que eles estão querendo passar. Eu acho que isso é fundamental. Agora, um outro ponto que eu queria bater aqui é a companhia. Eu acho que companhia é o quarto ponto, né? Então, eu acho que são essas 4 regrinhas que eu acho que são fundamentais nessa fase da formação ou definição da personalidade do adolescente para a fase adulta, para que você consiga modular ele para um caminho do bem, né? Então comunicação, segundo, esse respeitar esse limite, terceiro, saber, né, até onde você pode fazer momentos em família para conseguir entreter o seu filho e trazer ele próximo da família, e o quarto é amizade. Se tiver esses 4 cuidados, com certeza a família ela vai superar. Não é que seja uma família perfeita, ela vai passar por intercorrências, vai passar por problemas, mas ela vai ter muito mais chance de conseguir superá-las com menos trauma possível, né? É isso mesmo. Acho que é por aí, isso, né? Por aí. Tá bom? Eu acho que é por aí. Você quer falar Então, no aí nós próximo vamos dar episódio? a continuidade, né? Agora nós vamos entrar naquela fase mais madura, né? Nós vamos estar falando sobre isso. Então, quem tiver alguma coisa, alguma sugestão, sei lá, ou perguntas, esperamos no nosso e-mail, outropontodevista87@gmail.com, ou no outropontolinhamédica@gmail.com, ou pelo WhatsApp, né? 11 99727 9485. Eu acho que o que a Yumi estava querendo dizer é isso. Nós vamos terminar por aqui a parte da adolescência, e nós vamos entrar na parte dos idosos, que seria a última fase do desenvolvimento do ser humano, que a gente começou desde o nascimento, na visão da criança, na visão dos pais, e nós vamos entrar provavelmente no nosso último episódio, a não ser que chegue muito demanda, muitas perguntas, senão a gente deve falar no próximo episódio sobre os idosos, e a gente deve encerrar esse ciclo, e a gente vai começar um outro ciclo, tá bom? Mais uma vez, obrigado, presidente. Mais alguma coisa a ser dita? Eu que agradeço, e se vocês quiserem assistir outros episódios, né, que nós já estamos no 36º, né, então se vocês quiserem assistir os outros episódios, nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, Spotify, no Podcast Addict, Deezer, Pocket Cast, no Podbeans, Apple e Amazon. É isso aí, gente, vem aí com a gente, nós vamos continuar, e compartilha! Dá um like, tá bom? E se inscreva. Outro ponto de vista. Obrigado mais uma vez, Estúdio Rocha. Obrigado, Letícia, Ale, Camila, a nossa nova integrante, a Nara e o Túlio aí pela oportunidade. Obrigado a Deus mais uma vez por essa oportunidade e a todos vocês que nos acompanham. Vem com a gente, dá um ok aí, vambora, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, tchau, obrigado. Tchau, 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 tchau. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a me te dá.